Gente, eu sou mais tímido para falar, porque a minha esposa ela tem mais dinamismo, mas eu vou tentar falar de forma reduzida, né, a minha experiência. Então vamos bem para o início, né? Nós nos conhecemos bem jovens, e eu já evangélico, mas eu conheci essa jovem, né, com 56 quilos de puro charmes. 48. 48? Aumentei muito, né? Eram 48 quilos de muito charme. É verdade, é verdade. Mas, assim, me apaixonei, né, muito rápido, né? Mas eu sendo evangélico e ela não sendo evangélica. Mas nós iniciamos ali uma amizade, né? Eu tinha a oportunidade de pregar o evangelho para ela, para a família dela, né? E por várias vezes a convidava, né, para nos visitar, né, visitar a nossa igreja em algum culto, né? Geralmente a gente faz convite nos cultos de jovens, que são cultos mais animados, né, mais atrativos, assim. Então, ela aceitou e começou a visitar, né, a nossa igreja, e com o tempo ela fez a sua decisão, né, de fé e aceitou a Jesus, e ficamos, né, nos congregando ali na nossa igreja, né, juntos. E depois de 3 meses, ela já estava, né, ali congregando com a gente, eu realmente fui tomar assim, a iniciativa. Eu senti que havia, né, também um pouco de interesse da parte dela, então tomei a iniciativa, e então nós começamos, né, um namoro depois de 3 meses que ela já tinha tomado a sua decisão de fé. Mas é onde eu vejo que eu acredito que eu posso ter cometido algumas falhas, porque ela fez a sua decisão de fé, mas eu não aguardei para que ela demonstrasse frutos, né, dessa decisão, mudanças de vida, mudanças, né, no seu caráter, no seu falar, no seu agir, no seu pensar. Eu não aguardei, né, esses frutos. E nós iniciamos, né, esse relacionamento, e desde o namoro eu via que algumas coisas que eu não concordava, eu estava fazendo, porque eu estava muito apaixonado e não queria perder. Então, uma das coisas que eu não concordava foi que ela quis iniciar o nosso namoro escondido. Já viu que estava errado, né? Por conta, né, do pai dela, que ela tinha um certo temor, que não ia aceitar o nosso relacionamento, que ia proibir que a gente saísse junto, né? Então, por conta desse temor dela, ela fez essa proposta que os pais dela, né, ainda não podiam saber que a gente estava namorando. E eu, erroneamente, né, eu, como homem, devia ter me posicionado já desde o primeiro momento, né, no namoro, e não admitir isso. Mas já comecei falhando, né, no nosso relacionamento por conta disso. E isso acaba gerando, né, consequências. Aconteceu um momento que o pai dela descobriu e houve né, foi uma briga feia, né? Foi humilhante, né, aquela situação. E eu poderia ter evitado isso, né? Mas por conta da minha covardia, né? E por conta, né, de ter aceitado que ela tomasse uma decisão por nós, gerou já essa consequência. Já começou errado. Então, outras coisas, né, no relacionamento que eu deveria estar sempre me posicionando, eu deixava que ela, né, meio que tomasse as decisões. E assim foi, né, no nosso namoro, no nosso noivado e no nosso casamento. Só que esse tipo de coisa é como uma bola de neve, né? Isso vai aumentando, vai gerando, né, situações que vai minando os nossos sentimentos, as nossas emoções. E chega um momento que a gente está ali casado por conveniência, né? Praticamente, porque tem que dar uma satisfação à sociedade, à igreja, né? Então as pessoas não sabiam dos nossos problemas, a gente escondia isso de certa forma. E me recordo de uma certa vez a gente ter discutido feio em casa e já estava na hora de ir à igreja. E nós entramos no carro, um com cara feia para o outro, descemos em frente à igreja, e em frente à igreja então a gente abre o sorriso, dá as mãos e entra. Então a gente viveu por muitos anos assim, essa vida de fachada, onde ninguém sabia dos nossos problemas, e eu, mais uma vez, posso dizer que cometi o erro de não ter pedido socorro, não ter pedido ajuda, aconselhamento a quem podia, né, nos auxiliar naquele momento, para que nós pudéssemos, né, reaver o nosso relacionamento de forma saudável, né? Mas eu não fiz, né, eu não tomei essa decisão, não fiz essa procura, e ninguém sabia dos nossos problemas. Até que chegou realmente assim um momento
como ela mencionou algumas frases, né, que ela usava de dizer que não precisava de mim, então ela tinha essa maneira de agir e eu não revidava, não rebatia, eu sempre, né, tentava Apaziguar, né? ali, eu não queria discussão, eu tinha um temor muito grande de perder esse relacionamento, né, mas chegou um momento que eu não suportei mais, né, e eu me recordo que eu trabalhava numa multinacional e nessa multinacional eu tinha a oportunidade de viajar bastante. Então eu tinha uma rotina de trabalho da qual eu viajava de segunda a quinta-feira. E eu achava isso maravilhoso. Ficar longe da minha casa, ficar longe, né, da mulher, porque os momentos que a gente vivia junto era um momento de discussão, era um momento de discórdia, era de desavença, né? Então eu estar fora, né, trabalhando, para mim, eu me concentrava totalmente naquilo ali, aquilo me preenchia, né? E quando eu vinha para casa na quinta à noite, quer dizer, eu tinha um final de semana para brigar. Ficava quinta, sexta, sábado e domingo, né, pedindo a Deus chegar essa segunda-feira para eu poder viajar a trabalho novamente. Então, acabou que a gente conseguiu, né, digamos assim, protelar ainda por mais tempo, né, esse relacionamento, porque eu tinha essa distância. A gente não estava com aquela convivência diária, né, a todo momento, então me deu um certo suspiro, né, eu conseguia um tempo só comigo e só dedicado ao trabalho e não, né, totalmente focado nos problemas que nós tínhamos no nosso relacionamento, o que também foi uma falha minha, porque eu deveria ter procurado, né, conversar, né, falar dos meus sentimentos, falar, né, daquilo que eu achava que estava errado no relacionamento, mas a minha solução sempre era a fuga, sempre a distância, né? Então, posteriormente, anos depois que eu saí dessa multinacional, eu passei num concurso público e nesse concurso eu tinha uma escala de trabalho da qual eu trabalhava 4 dias e folgava 1, e na semana seguinte eu trabalhava 4 dias e folgava 2 dias. E essa minha folga, né, era para mim insuportável ficar em casa. Minha casa, para mim, não era mais meu lugar de descanso, não era meu lugar de paz, não era mais meu lugar de refúgio. Então, na semana em que eu folgava 2 dias, eu nem comentei com ela que eu tinha 2 dias de folga. Então, um abismo chama o outro, né? A gente já estava com problemas no relacionamento e eu começava a mentir agora para minha esposa. Já entrou a mentira. Na semana em que eu tinha 2 dias de folga, eu vestia a minha farda e saía de casa, para ela acreditar que eu estava indo trabalhar. Mas eu só queria estar longe, né? E eu não estava nem saindo para fazer algo errado, não. Sempre nesses dias de folga, né, eu só ia para casa de um primo, ou às vezes de um amigo, né, para passar o dia lá, né, para ficar jogando videogame. Eu só queria passar o tempo fora de casa, né? A minha casa não era meu lugar de refúgio, de sossego, de paz, de descanso. Eu preferia estar longe, mas sempre me acovardando. Eu deveria tomar a iniciativa, né, de chamar a minha esposa para a gente conversar e resolver os problemas do nosso relacionamento. Mas, enfim, por conta disso, aquele sentimento, aquela emoção, aquela paixão, ela vai diminuindo com o tempo e vai se perdendo. Até o tempo que realmente eu não suportei mais. E numa das nossas discussões, né, ela chegava a mencionar, dizia assim, olha, pode sair da minha casa, né, eu não preciso de você para nada. E eu dei uma resposta, né, uma vez e disse, olha, essa é a última vez, né, em que eu vou ouvir de você me expulsando, né, durante uma discussão, e eu vou pedir para ficar. Essa é a última vez que eu vou fazer isso. A próxima vez que a gente chegar a discutir e você disser para mim que eu devo sair de casa, eu vou sair, né? E aí eu não sei se ela esqueceu ou se ela duvidou, mas na outra discussão, novamente ela usou, né, essa mesma frase, né? Eu não preciso de você para nada, você pode ir embora. E aí realmente eu tomei a decisão e eu saí da minha casa, né? Saí da minha casa e comentei com os meus pais essa decisão. Eu estava decidido a conseguir um lugar qualquer, alugar um quartinho, sei lá, né? Meu único objetivo era me afastar, né, desse relacionamento que estava me causando tanto mal, mas os meus pais me pediram, né, que eu ficasse com eles, morando com eles, e acabei ficando um período, né, morando com meus pais. E as consequências desse nosso, né,
afastamento, de uma escolha minha, né, por conta também da minha fraqueza, da minha falta, né, de posicionamento como homem, como profeta e sacerdote do lar, não gerou consequências só para mim, né? Todos os que me cercam sofreram também algumas consequências. Então, como foi comentado, a minha mulher adoeceu, né, gravemente de uma depressão, chegando a um estado de loucura. Abandonei o convívio diário com o meu filho, que isso, acredito que até hoje, gerou algumas consequências emocionais, né, na vida dele. Afetou a vida dos meus pais, o meu pai sendo um pastor evangélico, e agora estava passando por essa grande vergonha, da qual ele se perguntava, se indagava, como agora eu posso pregar, né, e ensinar os casais da minha igreja, se na minha casa o meu filho está tomando uma decisão, né, como essa. Meu pai quase abandonou o ministério, né, pastoral nesse período por conta desse problema. A minha mãe sofreu bastante, ela chorava bastante por conta da minha decisão. A minha avó, né, também, que ainda era viva, eu acredito que era a minha maior intercessora, que ela orava por mim constantemente, mas ela sofreu com essa nossa decisão. Então, nossos amigos também, né, muitos me procuravam, me aconselhar para que eu voltasse atrás diante daquela decisão. Então, muita gente sofreu por conta da minha decisão, né, por conta da minha escolha, por conta da minha fraqueza, por conta do meu pecado. Então, depois que nós, de fato, né, nos afastamos, né, tivemos essa separação, eu acabei também me afastando de Deus. E aí eu comecei a viver coisas que não são saudáveis para a nossa vida física, emocional, financeira e espiritual. Então, eu vivi uma decadência na minha vida. E eu me recordo muito, né, da história de Jonas, né? Jonas, ele foi chamado por Deus, né, para exercer um ministério que fosse pregar a uma população específica, aos ninivitas, e ele se negou a cumprir essa vontade de Deus. E nós vamos ver na vida de Jonas uma decadência constante. Diz a palavra que ele desceu à cidade de Jope, né? Desceu ao cais, que desceu ao navio, que desceu a um porão, e no meio das águas vem a tempestade, ele é lançado nas águas e desceu, né, ao fundo do abismo das águas, tragado por um grande peixe. Então, nós vemos aí a decadência na vida do homem por conta da desobediência. E não foi diferente comigo, né? Então, foi uma decadência, né, na minha vida emocional, sentimental, né, financeira e espiritual. Eu sofri todas as consequências por conta da minha escolha de desobedecer aos preceitos, mandamento e a vontade de Deus para a nossa vida. Então, eu vivi vários anos, né, quase 5 anos, né, afastado, e nisso eu vivi outros relacionamentos, né? Então, provei coisas que o mundo oferece, e pela minha experiência, não tem nada de bom, né? Nada de benéfico, né, que eu pudesse realmente tirar daqueles lazeres, daqueles prazeres momentâneos para a minha vida, né? Realmente eram prazeres momentâneos. Acho que ontem mesmo, né? Você estava comentando do vazio que tu sentiu, como né? nós passamos ontem, a gente foi comprar um churrasco, né? Vamos comer ali um churrasquinho. Divertindo e eu olhei para uma mesa com pessoas ao redor de garrafas. E nenhum falava com o outro. Vazio. E eu vi, mas que vida deprimente. E eu lembrei, e eu vivi assim. Nessa vida deprimente, eu lembrei, meu Deus, o que eu estava fazendo da minha vida? Eu fiz isso, sentado num barzinho qualquer, né, ao redor, com pessoas ao lado, que ninguém se comunicava, que ninguém estava se alegrando, ao lado de garrafas de bebida. Que tempo que eu perdi. Mas, e frisando nisso aí, pela misericórdia de Deus, meu filho, a pessoa acha que a pessoa que foi embora está feliz, né? Até bom a gente focar nisso, né? Pra você falar isso. Porque tá aí, a pessoa sente mesmo vazio. Eu tinha falado que estava sentindo um vazio tão grande ao redor daquela mesa, ele só queria mesmo para aparecer para os amigos, para se tornar igual, né? Aí acaba entrando nessa, né? Verdade. O vazio, ele, digamos que pode ter sido, né, gerado, porque eu tive uma infância, uma adolescência, uma juventude, né, criado na igreja. Eu fui ensinado pelos meus pais, e como diz a palavra,
né? Ensina teu filho no caminho que deve andar, e mesmo depois de velho, nunca esquecerá dele. E eu não esquecia, né, dos ensinamentos e dos caminhos do Senhor. E por muitas vezes o Espírito Santo, né, me incomodava, né, de me mostrar que aquilo não era o meu lugar, aquelas pessoas não eram com quem eu deveria, né, estar, né, andando, né. Enfim, por muitas vezes eu me senti triste ao redor de pessoas que aparentemente estavam alegres, satisfeitas, né? Mas eu me sentia extremamente triste. Mas eu tive a graça, né, de ser alcançado pela misericórdia de Deus, porque tinham várias pessoas orando por mim, como mencionei, né? A minha avó orando por mim, a minha mãe, familiares, a minha igreja, né, orando por mim, várias igrejas orando por mim, porque foram feitas campanhas interdenominacionais, né? Não foi só a minha igreja batista, mas a Assembleia de Deus, Deus é Amor, Igreja de Cristo, né? Enfim, várias denominações, né, se propuseram a orar por mim, e por conta das orações dos santos, né, eu fui alcançado, a misericórdia de Deus me alcançou, né? E aquilo que eu vivia no mundo que parecia ser o certo começou a dar muito errado, né? Relacionamentos começaram a ruir, né? Problemas na minha vida financeira e emocional, até que um dia realmente eu fui, como é que eu posso dizer assim, duramente tocado pelo Espírito Santo. A palavra, né, também que já conhecia, né? E por 3 dias, como ela comentou, né, eu fiquei praticamente trancado, né, num quarto, chorando e orando, né? Eu fui duramente tocado pelo Espírito Santo e me levava a essas emoções, e a única coisa que o Espírito Santo me cobrava que eu deveria fazer era pedir perdão às pessoas que eu ofendi, né? A quem eu feri, a quem eu magoei, né? A quem eu menti, a quem eu enganei. Então eu comecei a fazer dessa forma, né? Eu estava na casa dos meus pais e lá mesmo eu já, né, chamei os meus pais e chorando pedi perdão a eles, né, por tudo que eu tinha feito, né, por toda a vergonha que eu levei para eles, né, e para nossa casa. Pedi perdão ao meu filho que ela foi deixá-lo lá para ficar comigo durante o final de semana, e eu abraçava, e ele ainda é muito criança, sem entender, né, mas eu abraçava chorando e pedindo perdão a ele, né, num domingo. E eu fiquei com um desejo muito grande de voltar para a minha igrejinha, de ver os nossos amados irmãos, né? E quando dei o horário, eu me aprontei e fui, né, para a nossa igreja. E chegando lá, né, revendo algumas pessoas, abraçando e pedindo perdão aquelas pessoas, eu estava com um desejo enorme, né, de louvar a Deus, de adorar a Deus. E as pessoas que estavam ali programadas para iniciar o culto tinham se atrasado. Mas eu estava com um anseio tão grande, né, de cultuar a Deus, que eu cheguei a perguntar se eu poderia iniciar, né, aquele culto, né, mesmo afastado. Mas eu estava com um desejo muito grande de adorar a Deus. E me foi dada a oportunidade. Então eu peguei aquele microfone, né, e naquele momento eu aproveitei para pedir perdão à minha igreja, né. Que a minha igreja ela foi envergonhada, né, grandemente, porque as pessoas que me viam cometendo falhas, erros e pecados viam o Gesiel da Igreja Batista Lírio dos Vales. Então o nome Batista Lírio dos Vales foi envergonhado por conta das minhas ações, por conta das minhas falhas, por conta dos meus erros. O Evangelho sofreu porque as pessoas apontavam o meu erro e diziam, e é porque é crente. Então, meu irmão, minha irmã, não se engane. Os seus erros, as suas falhas, os seus pecados não vão gerar consequências somente para você, mas para todos que estão ao seu redor. Então, naquela igreja eu tive a oportunidade de pegar o microfone e pedir perdão à igreja. E eu disse, olha, eu já pedi perdão a Deus, eu sei que Ele me perdoou. Eu pedi perdão aos meus pais, ao meu filho, e eu sei que eles me perdoaram, mas eu sinto a necessidade de pedir perdão à minha igreja. Estou nesse momento, né, também querendo pedir perdão à minha esposa. E ela estava, né, no culto. E eu estava naquele momento fazendo a minha reconciliação, né, com a minha igreja, com meu Deus e com a minha família. Desci daquele culto, abracei essa mulher, né,
E de lá para cá nós nunca mais soltamos. Né? Lembrando que quando você pediu para nós, disse, minha filha, vá para casa, que eu vou pegar. Vou contar também. Ponto, né? Pegar as tuas coisas. Então, aquele culto foi maravilhoso, maravilhoso. Eu chorei muito na presença de Deus, né, naquele dia, por sentir, né, o perdão e a misericórdia sobre a minha vida. Glória, né? a Deus. E quando terminou, né, aquele culto, eu disse, olha, amor, volte para casa. Eu preciso ir na minha mãe ainda para pegar os pertences, minhas roupas, né, que ficaram lá. E eu preciso para pegar essas coisas. Então, fui ainda para minha mãe e eu demorei muito a vir para casa. Ela ficou preocupada, achou que eu já tinha me arrependido da minha decisão de voltar para casa. Fiquei de joelhos, filho, fazendo prova com Deus, que tantos anos esperando, eu não estava nem acreditando. Eu já sei, se não for, se não deixa, se for para a gente sofrer, então, mas assim, se for, tu traz. A minha demora é porque eu estava procurando algo que eu achava que era muito importante para selar essa decisão, para mostrar para o mundo, para mostrar para o diabo, mostrar para o inferno, de que nós tínhamos, né, tomado a decisão e eu precisava selar essa decisão de alguma maneira. Eu estava procurando aliança. Essa minha aliança. Era. E eu procurei muito por essa aliança e eu não encontrava. Né? Revirei todos a casa, né, todos da sua mãe. Os locais, né, onde estavam ali os meus pertences, na casa dos meus pais, eu não consegui encontrar. Né? E eu vim para casa, né, aflito, porque achei que havia perdido a minha aliança. E com essa preocupação de que eu queria mostrar para o mundo, né, de que eu estava reavendo, né, a minha união com a minha esposa, no dia seguinte eu fui na lojinha, comprou logo outra. Comprei uma outra aliança, né, provisória, mas no dia seguinte eu já estava com a aliança no dedo. Isso é importante, que é um sinal de compromisso, né? Que quando bota a aliança, quer dizer, olha, eu sou casado. É uma decisão que eu tinha tomado e que não iria voltar atrás. Então eu comprei uma aliança provisória. Né? Por pouco tempo, a minha esposa quis me presentear e ela me deu uma carteira. E nós homens, nós fazemos uma coisa, né? Quando a gente recebe uma carteira nova, a gente tem que tirar lá uns documentos, né? E algumas coisas que estão na carteira velha para transferir para a carteira nova. E na carteira de homem, não sei se carteira de mulher também tem essa coisinha, tem alguns bolsinhos pequenos que a gente quase nunca usa. E quando eu fui transferir, né, documentos, cartões da carteira velha para a carteira nova, um desses pequenos bolsinhos secretos estava a minha aliança. Deus guardou. Quer dizer que durante todo o tempo que a gente esteve separado, eu nunca estive longe da minha aliança. Deus não permitiu que eu estivesse longe Glória a Deus. da minha aliança. E olha que eu tentei, né? Como ela mencionou, durante, né, o tempo que estivemos separados, eu procurei um advogado, né, da qual eu tinha direito, né, pelo meu sindicato, e ele deu entrada no nosso divórcio, né? E eu cheguei a trazer papéis para ela assinar e foi uma briga por conta disso, que no final das contas eu rasguei aqueles papéis de divórcio, que seria o documento que poderia dar a gente a condição de uma separação, um divórcio consensual, né? E como ela não admitia, né, ela não queria de fato o divórcio, né, não assinou um dos papéis lá e por conta dessa falta de uma assinatura não podia dar entrada para se fazer então esse divórcio consensual, né? Eu rasguei todo aquele contrato, aqueles papéis, né? Aí, na verdade eu assinei, filho, mas um dos papéis você não assinou. Uma folha foi porque Deus realmente não permitiu, porque eu assinei mesmo, não queria, né? Mas eu assinei, que era obrigado, você trouxe. Mas faltava uma folha para ser assinada, não podia dar entrada sem assinatura em todos os papéis, né? Aí você trouxe de novo e eu disse que não ia assinar, não. Eu ia assinar e eu fiquei indignado com aquela decisão dela e rasguei, saí chateado. E cheguei para o meu advogado e disse, olha, não tem condição então do divórcio consensual, né? Então pode entrar com o processo para o divórcio litigioso. E o advogado já me advertiu, olha, vai ser mais demorado. Então, eu estou consciente disso, mas tem que dar entrada. Então assim foi feito, né? Ele deu entrada no divórcio litigioso e isso realmente demorou bastante tempo, né? E passou um ano e nada, nenhuma informação tinha do advogado e eu cheguei a procurar, né? Depois de praticamente um ano, procurei. Olha, como é que está o meu processo? Por que está parado? Por que não tem, né, nenhuma movimentação, a gente não é chamado para nenhuma audiência?
E aí ele foi, né, ver então o que estava acontecendo. Ele disse, não, mas não se preocupe não, porque realmente é demorado, né? E eu acreditei. Depois de mais um ano, eu fui novamente. O advogado, o que está acontecendo? Que esse meu processo não anda. Aí ele foi verificar, e aí ele viu o equívoco que ele cometeu. Nós moramos numa cidade, né, chamada Caucaia, aqui no Ceará, né? E o meu advogado deu entrada na comarca de Fortaleza, que é a capital do Ceará. E por conta, né, de ser a comarca errada onde ele deu entrada, realmente Não andava, né? o processo não andaria porque ele deu entrada na comarca errada. E aí ele me avisou, então, olha, Gesiel, vamos ter que iniciar o processo do zero na comarca correta, porque realmente eu dei entrada aqui em Fortaleza, você me procurou no sindicato aqui em Fortaleza e acabei, né, cometendo essa falha, e você vai ter que começar do zero o seu processo. Então, tudo bem, vamos começar do zero. E mais uma vez, aquela demora, né, muito grande, depois de muito tempo, né, fui procurar o advogado, ele disse, Gesiel, o sindicato, né, eu digo assim, eu não sou mais advogado desse sindicato. Você vai ter que procurar o outro advogado, o processo deve estar, né, nas mãos dele, né? Eu não sou mais o seu advogado, você vai ter que procurar outra pessoa que vai continuar, então, o seu processo. Então, eu fui procurar esse outro advogado, né? E, enfim, era um processo que não andava, um processo que não ia para frente, mas de maneira alguma. Depois de muito tempo, nós fomos chamados para uma audiência. E essa primeira audiência, ela é chamada de audiência de conciliação, né? Onde não há resolução nenhuma. Onde nós somos apresentados apenas a um conciliador, não era um juiz, né? O conciliador simplesmente perguntava, vocês realmente querem, né, separar ou não? Né? E eu disse, eu quero o divórcio. E ela, na frente do conciliador, disse, eu não quero o divórcio. E mais uma vez, né, o conciliador, então, se não há realmente o consenso em relação ao divórcio, vamos dar continuidade ao processo de vocês. Então teve toda, né, esse imbróglio, e eu tive a oportunidade de ser tocado pelo Espírito Santo, voltar para minha casa, voltar para minha família, e depois que nós nos reconciliamos, nós fomos chamados para audiência. Outra audiência. E na frente daquele juiz, né, nós tivemos a oportunidade então de dizer, né, que nós já tínhamos nos reconciliado, nós já estávamos, né, bem, né, no nosso relacionamento, enfim, né, Deus não permitiu que o divórcio, né, que fosse efetivado, né, porque eu estava ali trabalhando com os advogados, né, da terra, enquanto ela estava apelando para o advogado fiel. E o meu advogado perdeu. É verdade. E ressaltando nisso, né, porque a gente sabe que nada é nós, não é mérito nosso, não é porque nós decidimos, é a intervenção de Deus, por isso que a gente sempre foca nisso. Nosso intuito é glorificar o nome do Senhor e fazer com que vocês creiam. Porque quando eu deixei de assinar essa única assinatura, não foi porque eu quis, eu não vi. E ele disse para mim que faltou uma assinatura e tinha que trazer de novo. Quando ele trouxe, eu disse, depois deixa eu ler, porque eu assinei isso tão triste, que eu não li nada. Aí eu comecei a ler, e dizendo que os dois estavam de acordo, que os dois queriam. Eu disse, então eu não vou assinar não, porque eu não quero me separar, eu perdoo você, eu quero a nossa família. Aí ele rasgou e jogou aqui, né, nesse jardinzinho. Aí quando eu juntei todos os pedacinhos e coloquei dentro da lixeira ali, quando eu joguei na lixeira eu senti bradar no meu coração, Deus dizer, isso aí virou lixo. Como isso aí virou lixo? Esse divórcio não sai. E eu me apegava nas promessas de Deus, porque Deus não usava só profetas, Deus falava comigo mesmo e depois confirmava usando os profetas. Por isso que não dava certo, porque Deus estava trabalhando, intervindo. Então, por isso é necessário orar. O poder da oração é mais forte do que o nosso advogado, do que os nossos recursos, do que o nosso dinheiro. Então, o que a gente aconselha é que vocês realmente busquem primeiro a Deus e a justiça de Deus, que todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Amém. E é isso aí. E a gente deixa esse testemunho de fé e de restauração e de incentivo a vocês. Não desistam das suas famílias, que as suas famílias
Família é projeto de Deus e dá certo, né? Desde que nós venhamos nos sujeitarmos a Deus, vivermos os padrões de Deus, os princípios de Deus na nossa casa, nossa família funciona, dá certo, e não é perfeita, mas é céu na terra. Amém. Amém? Glória a Deus. Um abraço, até a próxima, graças a Deus. Até lá.